Você ainda não fez suas metas para 2024? Está com um pouco de dificuldade para escrevê-las, para entender como que você chega nos seus objetivos? Se você está nessa situação, você está na aula certa. Hoje eu vou falar para você de uma maneira simples, como que você pode analisar as etapas necessárias para que você possa fazer e cumprir com seus objetivos em 2024. Mas antes de eu começar esta aula, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal para se tornar um aluno oficial e clique no sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. Quero desejar a você uma excelente terça-feira. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Liderando com Sabedoria. E aproveite para você pegar papel e caneta para que você possa anotar todos os insights desta aula. Infelizmente, eu recebo muitos alunos aqui no nosso instituto que têm dificuldades de fazer suas metas e objetivos, seja para a sua vida profissional ou para a sua vida pessoal. Mas quando eles entendem esses conceitos básicos, fica um pouco mais fácil de planejar todas as etapas e alcançar verdadeiramente as suas metas. Então, se você ainda não assistiu à aula de ontem sobre autoconhecimento, eu recomendo que você assista, pois nós iremos pegar apenas 2 pontos para trazer para a aula de hoje, que são o ponto 2, qual que é a sua meta, qual o seu desejo? E o ponto 4, o que você precisa aprender para alcançar a sua meta? Então, vou trazer aqui, para simplificar, 2 exemplos reais, para que você possa pensar junto comigo na sua meta. Então, escreva aí no papel, qual a sua meta para 2024? E no meu primeiro exemplo, a meta da pessoa era dobrar o faturamento. Era uma pessoa que fazia doces e ela, infelizmente, estava faturando menos do que seus custos. Ela não estava atingindo o break-even, ou seja, ela estava tendo prejuízo e ela precisava urgentemente faturar no mínimo o dobro do que ela vinha faturando para pagar todas as suas contas, chegar no seu break-even, mesmo assim não ter ainda lucro. E nesse caso, a gente teve que pensar num planejamento de curtíssimo prazo. Porque quando você está no prejuízo, você não tem tempo para esperar. Você tem que aplicar para ontem. E aí a primeira pergunta que eu fiz para ela, se ela precisava faturar o dobro, ela tinha capacidade de, no mínimo, produzir o dobro? E a resposta dela foi que sim, que ela tinha capacidade de produzir muito mais do que o dobro. Então, primeiro item, ok, ela tinha capacidade sim de produzir o necessário para que ela pudesse vender. Segundo ponto que eu perguntei a ela, quais são os seus canais de vendas? Como que você vende? E a hora que ela começou a dizer as maneiras com que ela vendia, nós identificamos um canal fortíssimo que ela ainda não explorava. E ali estava uma grande chance dela poder realmente vender o dobro do que ela estava vendendo até o momento. Terceiro ponto, eu perguntei para ela, nesse novo canal que você ainda não vende, que é diferente do que você vende atualmente, você está preparada? O que você tem que aprender para você poder aplicar novas vendas nesse canal? E ela entendeu que ela não estava 100% preparada, mas ela tinha um manual que explicava como que se faziam as vendas por aquele canal. E aí eu fiz uma outra pergunta. Quanto tempo você precisa para entender esse manual e colocar em prática? Mesmo que você não entenda 100%, mas você já entenda o suficiente para começar a colocar em prática. E ela deu um prazo de 1 dia. E aí nós conversamos sobre questão de decisão. Porque quando você decide fazer, você ao mesmo tempo está decidindo que o resto à sua volta não irá atrapalhar aquela sua primeira decisão. E foi assim que nós montamos um planejamento de curtíssimo prazo para que ela pudesse dobrar o faturamento dela em uma semana.
E ela deu todo o seu comprometimento, realmente se esforçou para que ela pudesse atingir essa meta. E uma semana depois, quando ela voltou para a segunda sessão, ela não tinha vendido o dobro, ela tinha vendido o triplo, porque ela realmente focou e aplicou todos os esforços dela naquela simples construção de pequenas metas. E aí, melhor de tudo, que nessa semana ela triplicou e ela continuou crescendo nas semanas seguintes. Então, veja só, às vezes nós pensamos em planejamento e pensamos num ano inteiro, mas dependendo do ponto em que você está e o que você precisa, você pode fazer um planejamento para curtíssimo prazo, para colocar já, agora. E qual foi a coisa mais importante que ela tomou aqui? A decisão, o comprometimento, e mesmo ainda não conhecendo de tudo o canal, ela se esforçou ao máximo para que ela pudesse adquirir o conhecimento em um dia e no segundo dia já está aplicando, aprendendo, corrigindo os erros, aplicando o melhor. E assim ela foi fazendo. E o meu segundo exemplo é de um rapaz, que talvez seja o seu caso. A empresa já cresceu um pouco, ele já tem vários funcionários, e quando ele chegou aqui, ele estava extremamente cansado. Porque quanto mais a empresa dele crescia, menos tempo ele tinha, mais funcionário da própria empresa ele se tornava, porque todas as decisões ficavam na mão dele. E tudo com as palavras dele, tudo que ele queria bem feito, ele que tinha que fazer. Então, nesse caso, nós tivemos que trabalhar um planejamento um pouco mais longo. Mas anote aí os insights que nós conversamos, que deu muito certo para ele, que com certeza vai dar certo para você se você estiver na situação dele. Primeiro ponto, eu perguntei a ele qual que é a sua rotina, o que você faz? E depois dele descrever toda a rotina dele, nós começamos a classificar linha a linha o que era operacional, o que era de gestão e o que era estratégico. E por que esse homem estava nessa canseira danada? Porque ele fazia muitas tarefas operacionais e gerenciais e pouquíssimas tarefas estratégicas, ou seja, quase nenhuma. E nós começamos então a entender que ele tinha que sim abrir mão das tarefas operacionais e de algumas tarefas gerenciais para que ele fosse mais estratégico. E ele começou a entender isso. Só que a minha próxima pergunta para ele foi: quem da sua equipe pode realizar essas tarefas operacionais e quem pode realizar essas tarefas gerenciais, algumas das tarefas gerenciais que nós classificamos que ele poderia já passar para alguém. E após identificar essas pessoas, ou melhor, nós identificamos as pessoas para o operacional e para o gerencial, nós identificamos uma pessoa para treinar, para crescer com ela. E aí a gente foi para a próxima etapa, que foi o quê? Treinamento. E como ele não tinha todos os processos descritos, ele teve que fazer os processos para poder estar treinando essas pessoas para que eles entregassem exatamente o que ele entregava. Lembra que uma das falas dele era: tudo que eu quero bem feito, eu que tenho que fazer? Por que ele tinha isso na cabeça? Porque como ele não tinha muitos dos procedimentos escritos, as pessoas faziam diferente dele e ele não gostava do resultado. Então, a partir do momento que ele escreveu os procedimentos e começou a treinar as pessoas em cima dos procedimentos e a padronizar as entregas, a padronizar o atendimento e todo o procedimento que ele tinha na empresa, as coisas começaram a sair do jeito que ele queria. E aí, depois de 2 meses, ele já não estava executando praticamente 100% de todas as tarefas operacionais. E ele estava ainda treinando, sim, algumas tarefas gerenciais para essa pessoa que nós identificamos que poderia assumir essas tarefas. E foi muito gratificante, porque essa pessoa assumindo essas tarefas,
ela começou a se comprometer mais ainda com a empresa, porque ele se sentiu valorizado, ele viu o quanto a empresa começou a investir nele, e hoje ele realiza essas tarefas gerenciais sem necessitar que o dono da empresa, né, o empresário que me buscou, precisa estar do lado dele o tempo todo. Qual foi o resultado disso? A empresa cresceu. Essa pessoa, né, o dono da empresa hoje, tem vida com a família, enfim. Então, ele pôde recuperar o que ele havia perdido, né, que era realmente o viver. E dessa maneira, ele também pôde valorizar mais pessoas dentro da empresa dele. Então, veja só, o processo dele demorou de 4 a 5 meses para que ele pudesse ter os resultados. Né? E claro, mesmo depois de ter treinado todo mundo, ele continuou acompanhando, porque você é dono de empresa, você é líder, você sabe, você acompanha mesmo longe, você tem que acompanhar o seu time. Então, são dois exemplos de planejamento, um de curtíssimo prazo, que dependia somente de uma pessoa, e um de longo prazo, que dependia de mais pessoas, mas que deram certo, porque nós fomos identificando etapa a etapa o que era necessário ser feito. Então, veja só, duas perguntas da aula de ontem foram respondidas nessas análises. Quais são suas metas e o que você precisa aprender ou colocar em prática para realizá-las. Então veja como às vezes é simples, é só a gente fazer uma pergunta do depois, como fazer, quem pode me ajudar. E comente aí como é que está o planejamento para você de 2024, você já tem tudo certinho, você está revisando ou ainda nem começou? Eu espero ter ajudado você com esses exemplos práticos, para que você não fique amarrado pensando em acrônimos, em letras, em projects, enfim, em ferramentas que se vende por aí, que dizem que vai te ajudar no seu planejamento, mas que na verdade tudo tem que sair da sua cabeça, não é mesmo? E antes de terminar esta aula, eu peço a você que deixe o like nesta aula, se inscreva neste canal para se tornar um aluno oficial e clique no sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu te vejo amanhã para mais uma aula para que seu 2024 seja excepcional. Uma excelente terça-feira e até amanhã.